Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para contar mais uma história da Bíblia. E todas as histórias da Bíblia, vocês já sabem, né? São verdade. E nós estamos falando sobre Abraão. Abraão, como nós já vimos, ele é conhecido como o nosso pai da fé. Hoje, a história que eu vou contar, vocês vão ver como Abraão era um homem cheio de fé mesmo. Então, vocês já viram que Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão e Sara. O filho que eles tanto esperaram por tanto tempo, Deus deu para eles. E o nome dele era Isaque. Isaque já tinha crescido, já tinha passado um tempo, quando Deus pediu para Abraão que fizesse um sacrifício para ele num monte lá perto onde eles moravam, no Monte Moriá. E o que é um sacrifício? Na época de Abraão, na época bem do Antigo Testamento, antes de Jesus ter vindo morar aqui na Terra, os homens, para pedir perdão para Deus, eles tinham que fazer um sacrifício para Deus. Então, o que eles tinham que fazer? Eles precisavam escolher lá do rebanho deles um cordeiro que fosse bem novinho, que fosse pequeno ainda, tipo um filhotinho, e eles tinham que fazer um altar com pedras, eles colocavam pedras uma em cima da outra até ficar alto. Depois eles colocavam lenha, que são pedaços de madeira, né, para poder pegar fogo naquela madeira. E aí eles colocavam aquele animalzinho em cima das pedras, ali perto da madeira, e colocavam fogo e queimavam esse animal como sacrifício para Deus. Então, esse era o jeito que eles pediam perdão para Deus. Hoje em dia, a gente não precisa mais fazer isso, né? Porque Jesus já morreu na cruz por nós e esse foi o sacrifício que Deus fez. Entregou seu único filho para morrer por nós. Então, todos os nossos pecados já foram perdoados de uma vez só. Não precisa, cada vez que fizesse uma coisa errada, naquele tempo de Abraão, eles tinham que queimar e fazer um sacrifício pedindo perdão para Deus. Então Deus pediu um sacrifício para Abraão, mas não era um sacrifício qualquer. Sabe, em vez de queimar um animalzinho do rebanho de Abraão, Deus pediu que Abraão queimasse o seu próprio filho Isaque. Gente do céu! E agora, o que será que Abraão ia fazer? Isaque era o filho da promessa. Lembram que nós falamos que Deus prometeu para Abraão que a geração dele, que as pessoas que viessem depois dele seriam muitas pessoas? Que seria maior que o número das estrelas ou maior que os grãozinhos de areia? Isaque era o começo disso tudo. Isaque era a primeira estrelinha do céu, o primeiro grãozinho de areia. E agora? Se Abraão fizesse isso, como que ia continuar a geração dele até chegar em nós? E sabe o que Abraão fez? Abraão obedeceu a Deus. Ele chamou Isaque, pegou os pedaços de madeira, pegou todo o material que ele precisava para fazer o fogo, para a fogueira, né? E chamou mais 2 homens, 2 empregados dele, para ajudar a levar essas coisas. E os 2 foram caminhando juntos até chegar lá na beiradinha do Monte Moriá, que era uma montanha que tinha lá perto de onde eles moravam. Aí, Abraão olhou para os 2 empregados e falou: vocês esperem aqui, que eu vou subir com meu filho e nós vamos lá em cima do monte, vamos adorar a Deus e depois que nós adorarmos a Deus, nós vamos voltar. Olha só, lembra que eu falei que Abraão tinha muita fé?
Deus não tinha pedido para ele fazer o sacrifício com Isaac? Como que ele estava dizendo que os dois iam voltar? Vamos ver o que vai acontecer. Aí os dois subiram e Isaac começou a achar estranho aquela história. Como que nós dois estamos subindo aqui, eu e o meu pai Abraão, e aonde que está o animalzinho? Aonde está o cordeiro que nós vamos sacrificar? E aí Isaac falou: pai, aonde que está o animalzinho? A gente está levando a lenha, estamos levando o fogo, o material para fazer o fogo, mas está faltando o cordeiro. Aí Abraão falou assim: Isaac, Deus vai providenciar esse animalzinho para nós. E eles continuaram a subir. Quando ele chegou lá em cima, Isaac e Abraão foram fazendo o altar, foram catando as pedras que estavam lá por cima, lá pelo caminho em cima do Monte Moriá. Foram fazendo o altar, uma pedrinha em cima da outra. E nada do cordeiro. Aí colocaram a lenha, né? Colocaram o material para fazer o fogo e nada do cordeiro. Isaac estava achando estranho. Mas Deus sabia muito bem o que ele tinha pedido para Abraão. E Deus estava olhando. Deus nos conhece não só por fora do nosso corpo. Deus conhece o nosso coração. E ele sabia exatamente o que Abraão estava pensando. Ele conhecia o coração de Abraão. E ele sabia que Abraão estava fazendo tudo em obediência a Deus. Por mais que o coração dele tivesse doendo, o coração dele tivesse partido, porque ele tinha que colocar o filho dele para fazer o sacrifício, ele estava obedecendo a Deus até o fim. Aí, quando eles viram que não tinha nem um cordeiro, Isaac viu que não tinha, Abraão falou assim: meu filho, é você que é o sacrifício que Deus me pediu. Isaac levou um susto e eu acho que a vontade dele era sair correndo, e ele poderia fazer isso. Ele podia largar o pai dele lá e sair correndo, descer o monte para que ele não fosse entregue como sacrifício para Deus. Mas Isaac também obedeceu. E Isaac também se entregou. Ele esticou as duas mãozinhas dele e Abraão prendeu as mãos dele, igual eles faziam com o animalzinho, né? Prendiam as patinhas para o animalzinho não querer fugir. E ele colocou o próprio filho dele, Isaac, em cima daquelas pedras do sacrifício para Deus. E então, quando Abraão, porque daí era assim, antes deles queimarem o animalzinho, para o animalzinho não sofrer, a pessoa tinha que matar o animalzinho com uma faca bem pontuda, para ele já morrer de uma vez e não ficar sentindo o fogo queimar a pele dele, né? Então, daí quando Abraão levantou aquela faca bem pontudinha para matar o próprio filho dele, porque Deus pediu, ele ouviu uma voz do céu que falou bem alto: Abraão! Abraão! E Abraão parou o que ele ia começar a fazer e Deus falou com ele. Deus falou assim: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então Deus impediu Abraão de fazer o sacrifício com Isaac até o fim. Ele viu, porque Deus conhece o nosso coração, né? Porque Abraão não estava fingindo que ele ia matar Isaac. Ele estava fazendo por obediência. Por mais que fosse uma coisa tão difícil que Deus pediu para ele, ele ia obedecer a Deus até o fim. Então ele não estava fingindo só para Deus ver que ele ia matar, faz de conta que ele ia matar. Não, porque para Deus não adianta a gente fingir,
porque Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o que está lá no fundo do nosso coração, né? Então, quando Deus viu que ele ia fazer aquilo mesmo, Deus impediu e falou para ele não fazer até o fim. E nesse momento, Abraão começou a escutar um barulhinho de umas folhas, umas árvores. Quando ele olhou para trás, o que estava lá no meio dos arbustos, no meio do mato? O cordeiro. Deus providenciou o cordeiro para ele fazer o sacrifício em adoração a Deus junto com o filho Isaque. Então, naquele momento, Isaque e Abraão viram o poder de Deus e por causa da obediência dos dois, de Abraão e de Isaque, Deus providenciou o cordeiro. E Abraão ficou tão feliz, abraçou Isaque e falou: nossa, esse lugar vai ter que ter um nome. O nome desse monte, desse lugar, vai se chamar Deus Proverá. Deus proverá quer dizer que Deus, ele nos abençoa de uma forma que ele sempre cuida da gente. Ele nunca deixa nada faltar para nós. Ele sabe o que a gente precisa e ele providencia, né? Então o nome daquele lugar, daquele monte que eles fizeram o sacrifício ficou se chamando Deus Proverá, o Deus provedor, que é esse Deus, é o nosso Deus. E vocês sabem, crianças, que naquele mesmo monte, no Monte Moriá, depois de muito tempo, depois que Jesus veio morar aqui na terra, depois que Jesus viveu aqui e quando ele morreu na cruz por nós, a cruz estava lá nesse Monte Moriá. Foi nesse monte que Jesus foi crucificado. E o que é Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele foi chamado assim, eu acho que vocês já aprenderam. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no mesmo monte onde Abraão, pela sua obediência, ia sacrificar o seu filho, o seu único filho, Deus foi até o fim. Deus sacrificou o seu único filho Jesus por minha causa, por sua causa, por causa dos nossos pecados. Jesus foi o cordeiro que Deus providenciou para que os nossos pecados fossem perdoados, no mesmo lugar que Abraão ia fazer com Isaque. E que Deus providenciou um cordeirinho de verdade, né? Peludinho, com chifrinho. Mas depois de muito tempo foi Jesus que morreu por nós, lá nesse mesmo monte. Olha só, crianças, o que mais nós podemos aprender com essa história de Abraão é a obediência. O segredo de tudo é obedecer. E obedecer de coração. Pensa só, se Abraão não tivesse obedecido, falado, não, eu não vou fazer isso. Como é que Deus ia abençoar e ia chegar todas as bênçãos até nós? Porque lembram, como eu falei que ele é o nosso pai da fé, é porque foi a partir de Abraão que começaram as gerações até chegar na gente. Então, por causa da obediência de Abraão, é que nós somos abençoados. Somos famílias abençoadas. Deus falou isso para ele lá no Monte Moriá também. Ele falou que por causa da obediência dele, a geração dele ia ser muito numerosa e as bênçãos iam chegar até todas as famílias da terra, que somos nós, né? Então, a obediência é o segredo de tudo. Se você está precisando de alguma coisa, mas você não está sendo obediente, primeiramente à palavra de Deus, depois ao papai e à mamãe ou às pessoas que cuidam de você, como é que Deus vai ser o teu provedor, né? Então você precisa ser obediente e obediente de coração, porque é por causa da obediência que vem a provisão.
Olha, até rimou, né? Então, eu quero que vocês fiquem guardando isso no coração de vocês. Deus é o nosso provedor e nós precisamos ser obedientes a Ele. Ele já providenciou o Cordeiro para nos perdoar de todo pecado, que é Jesus. Então nós temos que ser obedientes a Ele, porque tudo que nós precisarmos, Deus vai providenciar para nós, porque Ele é o nosso Deus provedor. Gostaram dessa história? É uma história diferente, né? Uma história difícil de entender, mas que o Espírito Santo esteja revelando no coração de vocês todas as coisas que estão na Palavra de Deus. Na Palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos faz lembrar e Ele nos ensina todas as coisas. E eu creio que Ele também vai te ensinar com essa história de Abraão e Isaque. Crianças, Deus abençoe. Eu amo vocês. Até a próxima história.